E o Flamengo, hein? Joga sábado contra o Fluminense, semifinal do Carioca. Pode ter novidade, hein? Reforço Léo Ortiz, que já tá no Rio de Janeiro. De dentro do jatinho chique, Léo Ortiz anunciou em inglês: a caminho do e 2 corações nas cores do destino final da viagem. Se o trajeto de São Paulo ao Rio durou pouco mais de meia hora, a transferência do Bragantino para o Flamengo foi bem mais longa. O interesse do time carioca pelo zagueiro começou em outubro do ano passado. O clube paulista fez jogo duro na negociação, mas com uma proposta de cerca de 37 milhões de reais, o Flamengo conseguiu tirar o Léo do time, onde estava desde 2019. O jogador foi um pedido do Tite. Os dois já trabalharam juntos quando o treinador convocou o Léo para a seleção. Foi uma negociação que demorou algum tempo e agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. Léo Ortiz disputou 10 partidas nessa temporada, a última delas no dia 27 de fevereiro. E depois de uma longa novela na contratação, o Flamengo quer que o zagueiro esteja à disposição do Tite o mais rápido possível. A ideia é ter o Léo Ortiz regularizado já para as semifinais do Carioca, que começam no fim de semana. E na chegada, o Léo teve uma pequena amostra de todo o carinho que espera por ele no Maracanã. A torcida durante esses meses foi um fator também principal para que eu pudesse vir. Então, só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. Maicon do Corinthians esteve na mira do Flamengo. A informação foi confirmada pela ESPN, mas diferentemente do que havia sido noticiado nas últimas horas, o rubro-negro não teria feito proposta ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pela compra em definitivo do jogador. O que houve foi uma sondagem sobre como ocorreria, caso o clube quisesse exercer a compra. Isso tudo no início da temporada e a pedido do técnico Tite. Maicon tem contrato com o clube ucraniano até dezembro de 2025. Desde 2022 ele segue emprestado ao Corinthians. E o atual vínculo vence em dezembro deste ano. O Corinthians tem prioridade em cobrir a oferta caso algum clube queira comprar o atleta. Maicon já demonstrou interesse em encerrar o vínculo com o Shakhtar Donetsk por conta do contexto da guerra. O Corinthians deve fazer um esforço para mantê-lo caso haja interesse de compra de um outro clube. Mas vamos lá para a nossa apuração, né? Desde o início da manhã de ontem a gente estava falando que a gente não tinha ainda essa informação de uma proposta oficial do Flamengo. O que eu conversei com pessoas do Corinthians era que elas estavam surpresas, não sabiam desse suposto interesse, dessa proposta que o Flamengo teria feito, foram pegas de surpresa mesmo, e que se acaso houvesse essa proposta formal, oficial, o Corinthians tentaria segurar o Maicon, mas que até então o Corinthians estava sem nenhuma informação. Sabia que o Maicon teria que cumprir o empréstimo até dezembro de 2024. A gente falou sobre isso no Sport Center. Logo depois veio a sua apuração, né, Bruno? Falando que em nenhum momento o Flamengo fez essa proposta. O que houve de fato foi no início da temporada uma consulta, uma sondagem do Flamengo ao Shakhtar a pedido do Tite para saber quais seriam as condições se caso o Flamengo quisesse comprar o Maicon. Não passou disso, não houve uma proposta formal, uma proposta oficial. Portanto, a gente também nem vai dizer aqui que o Maicon disse sim para o Corinthians. Sim, eu fico no Corinthians. Porque em nenhum momento ele recebeu uma proposta oficial do Flamengo. Então não teria como ele afirmar para o Corinthians que vai ficar. Ele tem que cumprir o contrato de empréstimo até dezembro deste ano. Portanto, acalma aí um pouco, torcedor, porque não chegou a proposta oficial, ele continua jogando aqui no Corinthians. A gente falou dessa imagem do técnico Antônio Oliveira, bate no peito do Maicon e diz que ele vai ficar. E realmente, treinando normal com os outros companheiros, né? Alguns que não treinaram, só para informar o fã de esporte, o Igor Coronado foi detectado uma lesão na parte frontal da coxa direita. O Corinthians não falou quanto tempo ele ficar fora, mas ele está em tratamento. Fausto Vera fazendo trabalhos internos, o Palácios também nessa transição, e o Ranieri recebeu uma pancada no último jogo, não participou do aquecimento, mas não deve preocupar essa suposta pancada que ele recebeu. A gente não tem mais detalhes, mas o que a gente pode confirmar ao torcedor que não chegou uma proposta oficial do Maicon, nem para o Maicon dizer não para o Flamengo e nem para ele dizer sim para o Corinthians, apenas cumprir o contrato que ele assinou de empréstimo. Isso, Lili, obrigado, viu? Já vou chamar o Rafa também para nossa conversa e só reafirmar que Flamengo
e Maicon, eles conversaram, tá? Sobre esse possível interesse. Mas aí, Rafa, o Flamengo não decidiu levar a história à frente, porque ele entendeu que para efetuar a compra, o valor pedido pelo Shakhtar era muito alto. Então, a partir do momento em que o Flamengo conheceu os valores e entendeu que não cabia em seu orçamento, ele saiu do negócio. E aí o Flamengo, isso há algumas semanas. E aí o Flamengo entendeu que agora, talvez, essa era uma suposição ali do Flamengo, essa história tenha vindo à tona, porque alguém no Corinthians, ou por parte do Maicon, tenha tentado pressionar o Corinthians para pagar, de repente, os salários atrasados. E aparentemente, a informação aí que a gente tem é que existiu essa conversa entre Maicon e Corinthians para que tudo seja pago. Então não é que o Flamengo lamenta não ter o jogador nesse momento, porque o Flamengo simplesmente foi ele quem desistiu do negócio, Rafa. Pois é, a informação que você trouxe, né, tá lá no site espn.com, Bruno, e também com o suporte do Lili Nascimento e do Pedro Torre, e tudo isso vem à tona porque o Flamengo também não esconde do mercado que quer contratar mais um cabeça de área, né, mais um volante. O Alan, que foi um jogador trazido no transcurso da última temporada, se machuca muito, é um jogador que não transmite aquela confiança para o técnico Tite. O Gerson está fora em função de um problema renal, passou por uma cirurgia na última sexta-feira, não se sabe quando ele vai voltar. Então o Flamengo carece, até em termos quantitativos, de jogadores mais experientes para esse setor. Hoje tem o Pulgar, que é o titular absoluto, tem o Igor Jesus, que entrou muito bem nas vezes que foi usado pelo Tite nesta temporada, e só para uma temporada que tem Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, a comissão técnica e os dirigentes entendem realmente que é preciso mais um volante, e agora que o Maicon não tem como vir, o Flamengo sondou, mas não apresentou proposta, evidentemente outros nomes vão ser mapeados no mercado. Quem chegou, aliás, só um acréscimo em cima dessa lógica de mercado. Só com as chegadas do De La Cruz, do Vinha e também agora do Léo Ortiz, o Flamengo está gastando mais de 200 milhões de reais. Então é evidente que agora os investimentos dos jogadores vão ser um pouco mais assertivos, né? Talvez não volumes tão altos de dinheiro e algumas negociações um pouco mais seguras, porque há também uma cobrança interna para que o Flamengo não gaste tanto assim com contratações. Dito isso, ontem o Léo Ortiz chegou nos braços do torcedor, o desembarque dele aconteceu às 18h10 no aeroporto Santos Dumont, região central aqui do Rio de Janeiro, deu autógrafos, rápidas palavras para a imprensa presente ontem lá no desembarque dele, e foi uma terça-feira de muita emoção. Ele se despediu dos companheiros do Bragantino, chorou bastante, muito tempo de clube, capitão do time, mas já é jogador rubro-negro e é a terceira contratação, e todas que o Flamengo fez agora para 2024 tiveram o dedo do técnico Tite. Ele está atuando ativamente na indicação dos jogadores, ele está participando da formatação do elenco, que foi inclusive uma das exigências feitas por ele quando negociou com o Flamengo durante a temporada de 2023. Por hora é isso. De olho no mercado ainda, buscando mais um volante, o Flamengo está praticamente pronto, lembrando que a janela de registros, ela se encerra às 11h59 da noite de amanhã, Bruno. Tem isso ainda, Rafa, pra gente acompanhar, né? E esse é um ponto, né? Não chegou a proposta, a notificação do Shakhtar para o Corinthians. Sim, não chegou, porque não teve a proposta. Após Maicon perder a oportunidade de jogar no Flamengo e recusar ser atleta bem remunerado do maior time do Brasil, o Mengão avança nas negociações por William Carvalho, volante português de 31 anos. Segundo as informações divulgadas pelo portal da Globo, as conversas têm caminhado de forma positiva e há um grande otimismo para o desfecho positivo do acordo. Na negociação, o Flamengo desembolsaria um valor da transferência que gira entre 2 e 3 milhões de euros, entre R$11 e 16 milhões, na cotação atual. William está no Betis desde 2018 e possui contrato até junho de 2026. Há anos, o jogador de 31 anos, que, recentemente, esteve à mira do Besiktas, da Turquia, é muito bem avaliado pela comissão técnica de Tite. O volante, que atua na seleção portuguesa, foi convocado pelo técnico Fernando Santos e esteve presente na última Copa do Mundo, disputada no Catar. Podendo atuar tanto como primeiro, quanto como segundo volante, William Carvalho chegaria para disputar posição com Alan, Gerson, Pulgar, Igor Jesus e Thiago Maia, que ainda não deixou oficialmente o clube rubro-negro. Outro atleta que está na mira do Flamengo é o meio-campista Juan Ardoni, atleta jovem de 21 anos que pertence ao Racing da Argentina. O portal El Craque Deportivo destacou sobre os valores e afirma que o presidente do Racing quer muita grana para liberar Juan Ardoni. O camisa 5 sairia pela bagatela de 20 milhões de dólares. Ou seja, 99 milhões de reais. É uma quantia elevada, mas o Flamengo pode negociar para tentar reduzir o valor.